Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Bastante nervoso. Acho que toda vez que a gente sobe aqui, a gente fica nervoso, não tem como não estar. Seja na oportunidade, na direção, ou trazendo uma palavra, né? Acho que tudo que a gente faz para o Senhor, quando a gente faz com cautela, a gente sente esse temor, mas é algo bom que vem da parte do Senhor, amém? Queria pedir à igreja para abrir a Bíblia, o livro do profeta Jeremias, capítulo 42. Jeremias 42. Eu vou ler do 1 ao 7. Do 1 ao 6, na verdade. Vou fazer uma pausa, depois a gente continua. A minha versão, amém. Que você queira ser uma serva fiel até a morte. Acho que é assim, né? A nova versão. Versículo 1. Então todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: apresentamos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor, seu Deus, por nós, e por este remanescente, porque de muito que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com seus próprios olhos. Ore pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo que o Senhor lhes disser em resposta, eu o declararei a vocês sem ocultar nada. Então lhes disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós. Se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você, seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco ao obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus. Amém? Depois a gente continua. Antes de entrar na palavra, né, eu queria só dar uma contextualizada rápida nessa passagem aqui. Tenho certeza que muitos irmãos conhecem. Eu provavelmente já li, mas não me recordava, então eu procurei ler um pouquinho mais para saber, né, o porquê dessa passagem. Mas a gente voltar 1 ou 2 capítulos antes, não precisa ler, tá? Mas só para contextualizar bem rápido mesmo. Esse é o tempo em que Nabucodonosor ele já havia conquistado Jerusalém e ele já havia levado algumas pessoas para exílio. E quando Nabucodonosor ele tomou essa decisão, né, de chegar a Jerusalém, conquistar e levar algumas pessoas para exílio, ele deixou uma pessoa lá para governar, que se chama Gedalias, ou Gedalias, mas eu acho que é Gedalias a pronúncia que se fala. Ele deixou Gedalias como governador daquele lugar, de um lugar chamado Mispa. E ele disse para ele que era para ele governar aquele lugar, que era para achar Jeremias e tratar o profeta muito bem. E Gedalias ele tinha exércitos, né? E quando dentro dos seus exércitos ele tinha alguns comandantes. E dos seus comandantes tinham 2 que eram um dos principais. Um era Joanã e o outro era Ismael. E quando esses 2 comandantes e outros comandantes também souberam que Gedalias ia ser o governador daquele local, eles foram até ele para perguntar, saber o que iriam fazer, quais providências tomar ali em diante, né? Acredito que por querer saber como é que vai ser o novo governo, como é que vai agir, como é que vai fazer as coisas. E ele falou para eles: vamos plantar, vamos cuidar das pessoas que ficaram para trás,
Quando Nabucodonosor veio e conquistou Jerusalém, ele levou o povo a exílio, mas ainda ficou algumas pessoas para trás. A Bíblia fala, se não me engano, que foram alguns mais pobres, ou talvez algumas pessoas que eram doentes. Acredito que pessoas que ele não via que tinha valor para o seu reino. E o que Jedaías disse, vamos cuidar dessas pessoas, vamos plantar, vamos colher, vamos fazer o que tiver que fazermos pela terra. No meio dessa reviravolta, né, dessa resposta de Gedalias, Ismael, por algum motivo, ele quis se rebelar contra Jedaías. Ele reuniu algumas pessoas, tramou um plano e se prontificou a ir matar Jedaías. Joanã, que era o outro líder do exército, de um outro exército que era dele também, soube dos planos de Ismael e disse que não deixaria aquilo acontecer. Foi até Jedaías, contou a ele, Gedalias contou a ele todo o plano, o que ia acontecer, que Ismael ia vir para matar, mas ele não acreditou. No capítulo 40, versículo 16, diz assim: mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Careá: não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Então Joanã, ele foi advertir ele sobre o que iria acontecer, ele não acreditou, ele advertiu Joanã e deixou que as coisas ocorressem como estavam. Alguns versículos depois, no capítulo 41, vai dizer que Ismael, ao fio da espada, ele matou Gedalias e ele passou a governar sobre aquele povo. Ele pegou todo o povo que ficou para trás, ele passou a governar sobre eles e liderar e dizer o que faziam, para onde iam, mas ele não passou a ser um governador bom. Ele tratou aquele povo como cativeiros. Eles estavam literalmente presos em um cativeiro. Quando Joanã ele soube do que aconteceu, que Ismael matou Gedalias, ele foi atrás daquele povo e somente quando olharam para Joanã, aquele povo todo se revoltou contra Ismael, deu as costas para ele e passou a seguir Joanã. E ficou com Ismael somente 8 homens com ele. Esses 8 homens e Ismael, eles não conseguiram matar e eles fugiram para uma terra. E o capítulo 41, no finalzinho, vai dizer que eles fugiram, se não me engano, para a terra de Amon. Deixa eu só achar o versículo aqui. Capítulo 41, versículo 15, diz assim: mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e foi para o território dos filhos de Amon. Então, depois de acontecido isso, né, Joanã, ele reuniu todo o povo e passou a decidir entre eles o que eles iriam fazer. E a decisão que eles tiveram é que eles iriam voltar para o Egito. E esse foi até o tema que o Senhor me deu hoje: não volte ao Egito. E eles decidiram, através daquilo, que eles iriam voltar para o Egito, porque eles estavam com medo. Ismael matou Gedalias, que era o antigo governador, escapou com 8 homens para a cidade de Amon, e eles estavam com medo. Uma das coisas, quando eu estava lendo, eu perguntei ao Senhor, falei: Senhor, não faz muito sentido, porque Joanã, só de chegar perto do povo e o povo reconhecer ele como um dos líderes também do exército, eles deram as costas para Ismael, abandonaram ele com 8 homens. Por que ele está temendo um homem que só tem mais 7 com ele? São um total de 8 pessoas. Mas ainda assim ele temeu. Ele pediu Jeremias direção, pediu Jeremias que orasse ao Senhor e pediu que trouxesse a resposta, que o Senhor falasse, fosse uma resposta boa ou má ou ruim, por assim dizer, eles iriam seguir a resposta do Senhor. Independente do que o Senhor dissesse, eles iriam seguir a resposta do Senhor. Foi onde nós paramos, versículo 6. No versículo 7 do capítulo 42, Jeremias ele traz a resposta do Senhor. E diz assim: depois de 10 dias,
A palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, então eu edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a esta terra. Vou fazer uma pausa aqui. O versículo 7 tem uma coisa que ele traz que nos chama a atenção. O Jeremias, ele diz que a resposta do Senhor, ela veio depois de 10 dias. Isso faz a gente refletir quantas vezes, diante de algumas circunstâncias, e que não é a circunstância de Joanã, que está temendo a sua vida e a vida de todos que ele lidera, às vezes não é uma situação de vida ou morte, mas quantas vezes a gente precisa de uma resposta do Senhor. A gente às vezes não consegue aguentar 10 minutos, 10 horas, talvez nem uma semana, mas esse povo, eles aguentaram e esperaram por 10 dias. Então, essa palavra, esse trecho do versículo 7, ela nos mostra que nós precisamos ter paciência e saber que no tempo certo o Senhor vai trazer a resposta. Não é no nosso tempo, não é no nosso momento, não é na hora que a gente quer, não é do jeito que a gente quer, mas na hora do Senhor ele vai trazer a resposta e a direção que precisa vir. Versículo 13 diz assim: mas se vocês disserem, não ficaremos nesta terra, se desobedecerem a voz do Senhor, seu Deus, e disserem, não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos sons de trombeta, nem passaremos fome, e ali vamos morar. Neste caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se tiverem o firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará, e a fome que vocês receiam irá no alcance de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem com o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva, ou que escape do mal que trarei sobre eles. Se a gente reparar, o versículo 7, até onde a gente lê que era o 12, o Senhor, ele traz os benefícios de ouvir a voz dele e seguir o caminho que o Senhor está direcionando. O Senhor, ele é bem claro aqui nessa palavra, quando ele diz para o profeta Jeremias para levar aquele povo: se permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que fiz a vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Às vezes, irmão, a gente precisa se atentar ao que o Senhor está falando. O Senhor, às vezes, ele fala de uma forma que a gente não vai entender da primeira vez, da segunda, da terceira. Mas tem vezes que a forma como o Senhor fala, ela é clara, ela é objetiva, ela é direta, ela é reta, e ela não faz curva. E o Senhor está dizendo para Jeremias, através de Jeremias, para aquele povo: não saiam daqui. Não inventem de ir para outro lugar, não vão procurar outra direção, não vão procurar outro caminho, não voltem ao Egito. Fiquem aqui que eu os edificarei, eu os plantarei, eu os farei prosperar nesta terra. É isso que o Senhor está dizendo através de Jeremias. E às vezes nós também queremos uma resposta do Senhor sobre o que fazemos, sobre para onde irmos, sobre o que fazer, que decisão tomar.
E às vezes o Senhor nem respondeu, mas a gente está dizendo, Senhor, eu estou indo e eu peço que o Senhor vá comigo. Senhor, esse emprego talvez não esteja tão bom, então eu estou indo para outro lugar e eu peço que a sua bênção esteja sobre minha cabeça. Senhor, talvez eu não esteja me sentindo tão bem neste bairro e eu vou fazer uma mudança e eu espero que o Senhor esteja comigo nessa mudança. Mas a palavra do Senhor que ele trouxe a Jeremias e que ele traz também é que não é para consultar ao Senhor no caminho de ida, mas é que antes de ir já consulte ao Senhor e firme realmente no que ele for falar. O Senhor disse ao povo, fique nesta terra que eu os plantarei novamente, que eu os edificarei. E ele disse mais ainda, não tenham medo do rei, não precisam ter, porque eu estou com vocês. Quantas vezes a gente está triste, está para baixo, cabisbaixo, desanimado, e não consegue às vezes caminhar, e tudo que a gente quer ouvir é o Senhor falando, eu estou com você. Aquele povo literalmente ouviu o Senhor dizendo, eu estou com você, mas talvez decidiram ir. Do versículo 13 ao versículo 17, o Senhor vai trazer para aquele povo quais são as consequências de não seguir o Senhor, de não seguir as ordenanças, de não seguir o caminho que ele está mandando, de não ficar onde ele está mandando ficar. E o Senhor diz, no versículo 14, se vocês disserem, não, preferimos ir à terra do Egito, onde veremos a guerra, onde não veremos a guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos fomes e ali vamos morar. Neste caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se tiverem um firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará. E não somente a guerra, e a fome que vocês receiam irá e os alcançará ao alcance de vocês até o Egito. O Senhor, ele mostra para aquele povo, e ele não faz somente com aquele povo de milhares de anos atrás, mas ele fala isso conosco também em nosso meio. Quais são os benefícios de continuar na presença do Senhor? Eu acho que alguém trouxe alguma palavra aqui hoje que falando sobre a gente às vezes não agradecer sobre as coisas que a gente tem, não sei se foi o Mateus que falou, mas às vezes a gente se pega tanto reclamando realmente pelo que a gente não tem, que a gente às vezes não consegue ser grato pelo que já tem. A Lívia falou isso no último culto, ela mencionou na célula também. Às vezes a gente não precisa focar nas coisas que a gente quer ter, mas a gente precisa focar onde nós estamos e o que o Senhor está nos entregando. Eu não estou dizendo de coisas físicas, não estou dizendo de bens materiais, talvez esteja também dizendo sobre isso, mas eu estou dizendo principalmente sobre bens espirituais, sobre firmeza na palavra do Senhor, sobre orientação de uma liderança que é instruída na palavra de Deus. Antes de eu vir para Ramá, eu já comentei isso aqui algumas vezes, uma das minhas maiores questões, e eu sou sincero com isso, é que eu ficava, Senhor, mas eu vou sair, e aqui eu sou obreiro, e eu sou líder disso, e eu sou líder daquilo, e eu tenho um cargo assim, eu tenho um cargo assado. E o Senhor disse, meu filho, mas não é nada sobre cargo, não é sobre nomes que a gente vai dar, é sobre fazer realmente a vontade de Deus na terra. O meu maior receio antes de vir para Ramá é porque eu sabia que eu ia ser confrontado pela palavra. Eu sabia que eu ia ser confrontado pelas mudanças que o Senhor queria gerar em mim e pelas mudanças que Ele faria em mim e pelas mudanças que eu precisaria fazer para continuar numa caminhada cristã com Ele. A gente precisa saber reconhecer quando é que a gente está indo para o Egito e quando é que a gente está indo para a salvação. Por isso aquele povo chegou para Jeremias e perguntou, Jeremias, o que é que a gente deve fazer? E Jeremias falou, permaneçam. Mas aquele povo não ouviu Jeremias. A gente pergunta ao Senhor, não é somente para saber que direção, para onde a gente vai ir, mas é para saber reconhecer a voz do Senhor também no caminho que nós estamos tomando. Quando eu estava vindo para a comunidade Ramá, e no caminho, na direção vindo para cá,
e na direção de sair de um lugar e vir para cá e firmar realmente aqui, eu reconhecia a voz do Senhor todos os dias quando eu orava e pedia direção a Ele. Senhor, é este lugar que o Senhor quer me firmar, é neste lugar que o Senhor quer que eu esteja. E eu conseguia reconhecer a voz de Deus dizendo, é neste lugar. O Egito e essa mensagem sobre não voltar para o Egito não é somente sobre o caminho sobre onde nós não devemos ir e sobre o caminho de onde a gente deve ir, mas é saber reconhecer também a voz do Senhor na caminhada, no caminho, na ida, na viagem, até chegar ao destino. O Senhor vai ser claro, Ele vai falar durante todo o caminho, mas se a gente estiver com a mente totalmente escurecida, com a mente totalmente deturpada e não souber que direção tomar, se a gente realmente está ouvindo o Senhor ou não, a gente vai tomar uma decisão errada. A gente vai tomar um caminho que não devia tomar. Capítulo 18 diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria, de deboche, e nunca mais verão este lugar. Eu fiz até uma anotação aqui, simples, rápida. Mas o que é o Egito, né? O que o Egito representa para a gente? A gente já ouviu falar inúmeras vezes sobre voltar ao Egito, sobre quem era o Egito no passado. Mas isso tem um peso espiritual na nossa vida também, né? Voltar ao Egito é voltar a um momento de escravidão, é voltar a pecados antigos, a uma falsa sensação de paz e uma falsa sensação de saciedade em algo. É voltar ao mundo também, é voltar às nossas vontades, é voltar a fazer o que a nossa carne pede e não ao que o Espírito ordena. Quando o Senhor está direcionando aquele povo sobre não voltar ao Egito, é justamente sobre isso que ele está falando para eles. Ele está falando, no Egito vocês eram escravos, no Egito vocês passavam fome, no Egito vocês não tinham direito de liberdade. Eu tirei vocês da escravidão, eu dei liberdade a vocês, eu dei um novo direção para vocês, eu dei um nome para vocês. Vocês são o meu povo, o povo de Israel, e ainda assim, mesmo passando por isso tudo, vocês querem voltar ao Egito, e voltar ao lugar de pecado, e voltar ao lugar de desonra, e voltar ao lugar de falsa paz, e voltar ao lugar de uma saciedade que é mentirosa. É sobre isso que o Senhor está falando para aquele povo. Vocês querem voltar para um falso Egito. Ele está dizendo, não voltem, firmem os passos de vocês aqui. Versículo 19. O Senhor disse a vocês, que são os remanescentes de Judá, não vão ao Egito. Estejam certos de que hoje eu os faço essa advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida, porque me enviaram o Senhor, seu Deus, dizendo, ore por nós ao Senhor, nosso Deus. Depois conte-nos tudo que o Senhor, nosso Deus, disser, e nós o faremos. Mas agora eu lhes contei tudo e vocês não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, não fazendo nada do que ele mandou dizer. Quando eu trago essa palavra aqui, irmãos, eu não estou dizendo que a gente... Eu sei que pode acontecer. Mas eu não estou dizendo que a gente vai sair daqui, a gente vai ir para o mundo, que a gente vai ir para uma libertinagem, que a gente vai cair em algumas outras coisas assim. Mas eu estou dizendo que, às vezes, mesmo estando na casa do Senhor, mesmo estando tentando seguir uma caminhada cristã, a gente começa a carregar algumas coisas que o Senhor já nos mandou deixar para trás. A gente, às vezes, começa a levar pecados de estimação. Às vezes, a gente começa a levar coisas que o Senhor já falou para deixar para trás. Mas a palavra do Senhor que Ele trouxe sobre esse povo, que Ele traz sobre nós também, é firmem os passos da minha terra. Ou seja, firmem os passos da palavra do Senhor.
firme a mente na palavra do Senhor, em oração, em fé, em súplica, em jejum, em tudo aquilo que alimenta o nosso espírito e que mortifica cada dia mais a nossa carne. Firmar os nossos passos na presença do Senhor e cada vez mais longe das coisas do mundo. Firmar os nossos passos em uma caminhada contínua de oração, de busca de jejum, também de presença aos cultos, às células e a todos os compromissos relacionados à igreja, para se firmar na presença do Senhor e cada vez mais estar afastado das coisas do mundo. Eu não estou dizendo sobre a gente sair daqui e ir para o mundão. Eu estou dizendo sobre o fato de a gente estar dentro da casa do Senhor, mas ainda assim parecer que está com um pequeno pé em um estado de mornidão ou de frieza. Mas o convite que o Senhor está nos fazendo nessa noite é para deixar literalmente o Egito para trás. É deixar qualquer pecado para trás, é deixar qualquer coisa que nos afasta da presença dele para trás e firmar os nossos pés de uma vez por todas nele. O Senhor, ele tem pressa em fazer isso, não somente em nosso meio, comunidade Ramá, mas principalmente em toda a comunidade evangélica. Porque a volta do Senhor está próxima, porque mais pessoas precisam ouvir falar dele, porque outras pessoas ainda não foram alcançadas pela mensagem do Senhor. Versículo 22, termina o capítulo de Jeremias 42, diz assim: agora, pois, estejam certos de que morrerão a espada de fome e de peste no mesmo lugar aonde desejarem ir morar. Ele termina dizendo com desejarem. Ou seja, onde estiver o desejo do nosso coração, onde estiver o desejo da nossa carne, onde estiver as nossas vontades, onde a gente depositar realmente o que nós queremos fazer e a gente se instalar ali, morar ali, nós morreremos. Mas não é isso que o Senhor quer para a gente. Não é isso que o Senhor quer para cada um de nós aqui. Nós cantamos o louvor essa noite que diz que Ele sabe o nome de cada um de nós. Ele conhece cada um pelo nome. Ele sabe os problemas, Ele sabe as dificuldades, Ele sabe as lutas, mas Ele também sabe as forças. Ele sabe onde nós conseguimos vencer. Ele sabe onde Ele pode nos usar, Ele nos potencializar para a unção e para o reino dele se espalhar ainda mais por essa terra. O que o Senhor quer de nós é um firmamento verdadeiro e genuíno na presença, na palavra dele, em unção. E não em um pisar, quem às vezes está duvidoso: Senhor, será que é realmente isso? Senhor, será que é isso que o Senhor quer falar? Senhor, será que é isso que o Senhor quer fazer? Não, mas é com uma fé convicta, como diz Paulo. A Paulo mesmo em Filipenses, ele diz assim, é um versículo que eu gosto muito, muitas vezes eu cito, espero que não enfade os irmãos, mas é um versículo que eu gosto muito de citar, ainda mais falando de Egito, de deixar as coisas para trás. Filipenses 3, do 12 ao 14. Paulo, ele fala sobre uma verdadeira justiça, e ele está advertindo alguns irmãos sobre a gente ser realmente pessoas corretas diante de Deus. E Paulo está dizendo para algumas pessoas que se a gente fosse realmente se analisar por a gente andar de forma correta, se a gente ter uma conduta correta segundo aos homens, ele então seria o santo dos santos. Ele diz, se fosse dessa forma, eu que fui, ele fala... Irmão, esqueci aquele negócio que ele fazia com os judeus, quando eles circuncidaram. Foi circuncidado com 8 dias. Ele disse, se fosse assim, eu fui circuncidado com 8 dias. Se fosse realmente para a gente seguir nossas condutas, se fosse realmente o que a gente apresenta e aparenta do lado de fora, Paulo então seria o espelho vivo, genuíno, de quem nós deveríamos ser. Mas mesmo Paulo também dizendo isso, ele aponta para si mesmo e fala, mesmo eu, tendo uma conduta que segundo aos olhos humanos pareça ser 100% correta, ele diz no versículo 12, não me já tenho recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui convidado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo também está falando sobre isso, sobre a gente deixar as coisas para trás. Sobre a gente não se apegar ao Egito. E assim como eu disse que nessa noite, o Egito ele vai representar um momento de erro nosso, um momento de pecado, um momento em que nós caímos, um momento em que nós cometemos alguma coisa em que não era correta segundo os olhos do Senhor. E a gente não pode ficar olhando para esse passado, a gente não pode ficar olhando para trás, a gente não pode ficar olhando pelas coisas também que a gente já viveu. Mas Paulo está falando sobre a gente olhar para frente. E a gente entender que a gente tem coisas novas a conquistar em Deus todos os dias. Assim como Jeremias também está dizendo, não olhem para o Egito, não vão para o Egito, não voltem para lá. É um lugar de falsa paz, é um lugar de uma falsa saciedade, é um lugar de falsos sentimentos e de falsas sensações. O que vocês têm em Deus está firmado aqui hoje. Que a gente não volte ao Egito. Que se a gente estiver com o pé, talvez, na mornidão, que a gente não pise lá realmente, mas que a gente pise com os pés convictos na salvação em Cristo. Que os nossos pés não fiquem oscilantes no meio entre mornidão e frieza, mas que os nossos pés caminhem continuamente para um coração ardente, uma alma ardente, uma vida ardente realmente pelo Senhor. Que a gente realmente prossiga para um caminho sem olhar para trás. E se for para olhar para trás, que seja somente para olhar para um irmão que talvez esteja ficando distante nessa caminhada e ajudar ele nessa caminhada. Mas que não seja para olhar os erros, que não seja para ter sentimento de saudade de um lugar onde a gente esteve no mundo, que não seja para a gente olhar para trás e querer retroceder. Que a gente consiga somente olhar para frente, firmar os nossos passos no Senhor, firmar neste lugar. Essa noite eu tive até um sonho. Eu contei até estava contando um pedaço dele para o culto hoje. E também tinha contado para a Milena. Eu estava já há 4 dias tendo pesadelo. 3 para 4 dias, não me recordo certo, mas acho que 4 dias. E eu não estava conseguindo me recordar 100% do pesadelo. Teve um pesadelo que eu recordei mais ou menos, contei a Milena, mas não tinha nem pé nem cabeça. E essa noite eu tive um sonho muito macabro, uma coisa muito, muito estranha, muito sinistra. E eu sonhei que eu estava indo a um determinado local e estava fechado, acho que, se não me engano, era uma padaria, eu tinha que ir a uma outra padaria. No meio do caminho, eu não sei como aconteceu, mas algumas pessoas meio que me raptaram, me capturaram, me levaram para um lugar, um salão meio que fechado, e era um lugar que faziam bruxarias, feitiços e coisas satânicas. E ali naquele lugar eles atiraram, me mataram e deram o meu corpo como se fosse uma oferta para Satanás. E eu tive aquele sonho repetidamente, mas eu estava em sonho dentro de outro sonho, eu acordei. E dentro do sonho eu ainda não lembrava vagamente. Eu me lembro que o meu ex-chefe, o Rogério, ele me encontrou no sonho. Ele disse assim: Kleber, como é que você está? Como é que você está passando esses 3 dias aí de sonho intenso, de pesadelo? E eu falei: Rogério, mas que sonho? Não estou lembrando de sonho nenhum. Ele falou: Kleber, você está há 3 dias tendo pesadelo, você não está lembrado? E eu: não, Rogério, não estou tendo sonho nenhum. E ele: você está tendo pesadelo há 3 dias, você não se lembra. E aí, depois que ele falou aquilo, o Espírito Santo, na hora, veio me trazendo a lembrança dos sonhos. Eu estava 3 dias realmente sonhando que Satanás, ele me matava, entregava o meu corpo, as pessoas, né, satânicas, me matavam, entregavam o meu corpo a Satanás como uma oferta. E na hora que o Rogério falou sobre o sonho, eu ouvi literalmente a voz de Satanás falando: não conte para ele, não fale, não deixe ele saber, não deixe ele lembrar.
E na mesma hora em que eu me lembrei do sonho, me lembrei que eu estava 3 dias tendo pesadelos, durante o sonho, Satanás olhou e falou: eu vou te matar, eu vou acabar com sua vida. Você não vai conseguir ir para frente, você não vai seguir, eu vou te destruir. E ele deixava bem claro: eu não vou te matar espiritualmente, eu vou acabar com a sua vida, eu vou te destruir, você não vai passar desse ano. E eu me lembrei da célula que o pastor fez na quinta-feira. E eu me lembro que durante esse momento que ele estava muito enfurecido, falando: eu vou te matar, eu vou acabar com você, ele virava para o pastor e falava: por que você falou com eles? Por que você alertou a eles o que eles podem fazer? Por que você falou com eles até onde eles podem ir? Por que você comunicou a eles o que eles conseguem fazer, o quanto eles buscam, o quanto eles precisam orar, o quanto eles precisam buscar? Por que você alertou a eles? E Satanás estava enfurecido, ele dizia: eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. Mas eu dizia a ele, eu falei: Satanás, tu está repreendido em nome de Jesus. Você não vai me fazer voltar ao lugar de passado em que eu sentia medo de você, porque eu entendo que o Deus de Israel está comigo. Você não vai me fazer voltar ao Egito, você não vai me fazer voltar ao passado, mas eu vou agora esquecer das coisas que ficaram para trás e eu vou avançar com as que estão adiante de mim. Eu vou avançar com o Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós, que a gente avance com Ele e que mesmo Satanás tentando nos impedir, tentando nos parar, nos amedrontar, nos deixar temerosos, a gente entende o poder dele, mas nós entendemos também que o maior é quem está conosco. Nós entendemos que o Egito consegue deixar em nós um sentimento de saudade sobre quem nós podíamos fazer, quem nós podíamos ser, onde nós podíamos estar. Mas o Senhor que é conosco nos dá um sentimento maior e ainda melhor do que um sentimento de falsa paz, do que um sentimento de uma falsa saciedade, do que um sentimento de um falso lugar que nos dá falsos sentimentos. Nessa noite, a palavra do Senhor que ele trouxe, usando principalmente o profeta Jeremias, é: não volte ao lugar, não volte ao Egito, não volte a um estado de mornidão, não volte a um estado de frieza, mas prossiga para o alvo que é Cristo. Mesmo quando Satanás tentar se levantar contra a nossa vida, irmãos, que a gente continue entregando as mãos do Senhor, falando: Senhor, o Senhor é sobre tudo. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. O Senhor tem autoridade sobre tudo. Que nessa noite a gente saia daqui com um pensamento convicto de realmente seguir a caminhada de Cristo. Esse sonho, eu acredito que não foi somente para mim. Assim como eu disse, como Satanás ficava furioso com o pastor por ter falado, isso é para todos nós. Ele trouxe uma palavra especificamente na cela, sobre as pessoas da cela. Então, sobre a gente buscar realmente mais, sobre a gente entender o que o Senhor quer fazer em nosso meio, sobre a gente entender o que o Senhor quer potencializar e melhorar em nós, sobre a gente entender a forma como o Senhor quer nos usar nessa terra. O Senhor não nos usou, acredito, talvez nem 1%. Nós temos muito ainda a dar para o Senhor. Nós temos uma vida inteira de oferta para entregar para Ele, para viver uma vida realmente como o Senhor queira que a gente viva. Então, que nessa noite você saia daqui com esse pensamento de não retroceder, de não voltar, de não ficar estagnado, mas de seguir adiante na caminhada com Cristo e sempre pedindo a direção a Ele. Quando o Senhor falar firme os seus pés, que você firme os seus pés na palavra de Cristo. Amém? E essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Espero que Ele fale de forma ainda mais poderosa no coração dos irmãos, que Ele revele também de outra maneira sobre o coração de vocês. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.